Vamos falar de propaganda eleitoral na TV. A propaganda eleitoral dos candidatos à presidência da República terá Lula do PT explorando o caso Dark Horse contra Flávio Bolsonaro do PL e o senador abordando a alta de preços e o endividamento dos brasileiros para desgastar o governo do petista. Vamos ver, a gente preparou algumas telas com destaques do que esperar. Lula e Flávio partem para o ataque. A propaganda começa nesse sábado, agora dia 29. Lula vai explorar o caso do filme Dark Horse, para onde foi o dinheiro de Daniel Vorcaro, e Flávio vai focar em endividamento e no alto custo de vida. Principais adversários terão ataque já no sábado, na estreia da propaganda. Ataques a Flávio, mais defesa do governo. A estratégia de Lula, biografia de Flávio vai ser apresentada como ficha corrida, desde os casos da rachadinha no Rio de Janeiro e outros que são atribuídos a Flávio, até chegar ao Dark Horse, que vai ser explorado, antigas acusações também. O programa vai citar conversas com Daniel Vorcaro, tem um áudio que foi revelado pelo The Intercept. Lula também destacará pé de meia, gás do povo e renovação automática da carteira de habilitação. A campanha vai defender que o novo mandato vai permitir avanço após a reorganização do país. Vamos ver o que o Flávio vai preparar. A economia, a principal arma contra Lula. A campanha vai destacar o endividamento e o alto custo de vida. Flávio vai associar o governo a juros altos, inflação e perda do poder de compra. Gravações foram feitas em comércios populares. A recuperação judicial das Casas Bahia vai ser usada como exemplo. Corrupção, com o caso INSS, o caso Lulinha também estão entre os ataques. E tempo de TV dos candidatos. Veja aí quem vai ter tempo de TV. Lula terá 5 minutos e 31 segundos. Flávio Bolsonaro, 4 minutos e 20 segundos. Ronaldo Caiado, 2 minutos e 2 segundos. E Augusto Cury, 35 segundos. Os horários na TV, 1 da tarde e 8h30 da noite. A campanha vai ter 35 dias e tem aquelas inserções ao longo da programação. Lula tem 433, Flávio 339, Caiado 159 e Cury 47. Letícia Casado, você tem apuração também sobre essa campanha no rádio e na TV? Diego, o Lula ele quer levar para a televisão um confronto de biografias. Então ele quer contar, se contrapor, né, colocar ele ali, olha, eu tenho essa história, essa trajetória, se apresentar para o eleitor, lógico que o eleitor do Brasil conhece o Lula, a quarta vez que ele está concorrendo. Ele está tentando o 4º mandato, desculpa, porque ele já concorreu mais vezes à eleição presidencial. E o Flávio Bolsonaro vai bater na tecla de que, olha, Lula é passado, a gente precisa de uma pessoa mais jovem, alguém que tenha mais contato com as novas tecnologias, que entenda do momento mais atual, das novas relações de trabalho, por exemplo, e vai bater muito na tecla da segurança pública, do aumento dos preços, no patamar de preços que, ainda que o governo federal diga, olha, a gente está vivendo um momento de deflação, só que desde a pandemia a gente viu os preços subirem muito, então o patamar base está alto. E aí o Flávio Bolsonaro vai usar, por exemplo, assim, uma caixa de ovo, na época do Jair Bolsonaro, ela tinha 12 unidades e custava mais barato do que hoje em dia, que é uma caixa com 10 ovos e está mais cara. Então vai tentar ir por esse caminho de se aproximar do eleitor, falando, olha, hoje as coisas custam mais caro. Vai insistir na segurança pública, dizer que o vice dele, o Alfredo Gaspar, é um símbolo de luta contra a criminalidade, vai puxar o histórico do Alfredo Gaspar, vai tentar associar Lula o tempo todo com corrupção. E aí ele gravou vídeos com aliados, né, inclusive com a Michelle Bolsonaro, que ele faz uma conversa ali com a Michelle, os dois batem um papo, por assim dizer. E a Michelle, eles tratam sobre assuntos como, por exemplo, problemas relacionados às mulheres no Brasil, feminicídio, pessoas com doenças raras, com autismo, o futuro da juventude, a busca por trabalho, pelo primeiro emprego. Enfim, eles estão indo nessa linha, cada um dos dois líderes das pesquisas, enquanto o Ronaldo Caiado, ele precisa se apresentar, olha, eu sou médico, mas eu também fui governador várias vezes, eu sou um político, sou um político de carreira, eu já fui senador e estou aqui para me apresentar, porque o Ronaldo Caiado, assim como o Augusto Cury, eles têm o desafio de se tornar mais conhecidos
para o eleitor. Então, o Caiado quer se apresentar a esse nível nacional, o Augusto Cury também, e aí eles estão preparando peças também que, olha, o caminho vai ser esse. Se a disputa entre os dois ficar muito acirrada, a gente vem para esse caminho dizendo que é a terceira via, por exemplo. Diego. Certo. Couto, e aí, a campanha na TV? Olha, o que eu percebo é que a campanha na TV segue o que aconteceu até agora na pré-campanha. Se fala muito do passado, do que fez, deixou de fazer e tal, e muito pouco do futuro. Você não vê ideias novas e boas da parte de nenhum desses candidatos. As ideias novas não são boas e as boas não são novas. Não tem... Porque falar em segurança pública vai fazer o quê exatamente? Sabe? A direita sempre defendeu a bandeira da segurança pública, agora o governo também quer criar o Ministério da Segurança Pública e tal. Mas o que muda realmente de concreto? Isso ninguém fala, né? E dificilmente isso vai aparecer na TV também. Então, no caso do Lula, por exemplo, de apresentar a biografia dele mais uma vez e tal, é uma coisa voltada para o passado, né? Os projetos que já fez, que deram certo, Minha Casa Minha Vida, agora o novo Pé de Meia. Mas quais são os projetos para o futuro? Isso é o que eu não vi de nenhum desses candidatos até agora. Muito bom. Dani, você traz apurações na sua coluna, né, ontem e hoje, sobre campanhas. Tem a estratégia da campanha dos candidatos nos 3 maiores estados e tem também Douglas Ruas, que vai se associar Paes a Cabral e Pezão, né, atacando o que ele chama de velha política. Por onde você quer começar, minha amiga? Vamos do macro pro detalhe, porque a peça do Douglas Ruas, eu tive acesso a peças de alguns dos principais pré-candidatos nos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil. Lembrando, a propaganda eleitoral gratuita começa amanhã, dia 28, com deputados e senadores, governador e presidente da República. Os programas estreiam no sábado, no rádio e na televisão. Eu consegui acessar peças de alguns dos principais candidatos nos 3 maiores colégios eleitorais, a saber, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Começando por São Paulo, Tarcísio de Freitas apostou numa linguagem, eu diria, bastante minimalista. A última versão do programa, o candidato aparecia ali falando, contando um pouco como chegou em São Paulo, admitindo que veio a São Paulo a trabalho, né? Não há menção explícita a Flávio Bolsonaro, né? Nem ao próprio Jair Messias Bolsonaro. Mas a ideia toda, né, do Deus, Pátria, Família, ela aparece, ela permeia a peça de maneira muito sutil. Então, ele trata a vinda a São Paulo, ele que é do Rio de Janeiro, quase como uma missão divina, menciona a esposa, diz que São Paulo é a locomotiva do Brasil, num tom bastante ameno. E fica uma estocada só, sem citar o adversário Fernando Haddad, dizendo basicamente que São Paulo é o que é porque o PT nunca governou o Estado. Fernando Haddad, então, Tarcísio não nacionaliza, trata bastante de São Paulo e apenas dá essa estocada no PT. Fernando Haddad vai fazer o oposto. Fernando Haddad vai nacionalizar geral, vai tratar São Paulo como uma eleição que pode definir o futuro do Brasil, vai vincular Tarcísio a Flávio Bolsonaro e a todo o espólio de Flávio Bolsonaro, a saber, questões que também serão levantadas na peça nacional, né? O vínculo com parentes de milicianos que foram empregados no gabinete de Flávio Bolsonaro quando deputado na Alesp, o vínculo com grupos, né, que teriam ali se imiscuído na administração pública do Rio de Janeiro, inclusive com ligações com o crime organizado, Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar, enfim, tratar Tarcísio como parte deste todo, né? E a partir daí, linkando muito porque algumas áreas, na avaliação do PT, evoluíram no Estado, em especial a segurança pública. Muito importante que na peça do Tarcísio tem um tom de eu acerto e erro e não tenho medo de errar, nem de admitir que errei, nem de voltar atrás. Ou seja, o governador adota um tom quase de humildade, digamos assim, de não dizendo, eleitor, eu fiz um mandato perfeito, né? Na verdade, ele diz, eu fiz aquilo que eu achava correto, posso ter errado, mas nunca me furtei a acertar depois que entendi que o que eu havia feito estava errado. Então, vai ser uma batalha que nasce, digamos, um tanto assimétrica, até porque Tarcísio de Freitas está com 40% das intenções de voto, Fernando Haddad com 27%. Então,
Então, alguém precisa subir. A ideia dessa peça é exatamente diminuir, reduzir a distância de Haddad para Tarcísio de 13 para 10 pontos percentuais. Em Minas Gerais, o jogo está muito aberto, né? E é interessante porque 2 das 3 principais campanhas, das 4 principais campanhas, apostam no derretimento do líder. Hoje, o líder é o senador Cleitinho, mas ele ficou não vou, não sei se vou, se fico. Entrou numa trajetória descendente nas últimas pesquisas. No último mês, perdeu quase 10% das intenções de voto. A claudicância custou muito a ele. Neste momento, o atual governador, que é Matheus Simões, e o Patrus Ananias, que é o candidato do PT, estão achando que eles vão se enfrentar. Matheus Simões, que era vice do Zema, aposta numa propaganda que apresenta o trabalho feito pelos dois nos últimos 4 anos. Então, mostra muita obra, tem um tom bem-humorado, brinca que é careca, mas não arrancou os cabelos por conta de trabalho, porque gosta muito de trabalhar e tal. O Zema não aparece na peça principal, estrutural, mas aparece numa publicidade, na qual diz que apresenta também ali o vice, o Matheus, né, que está passando o bastão para ele, etc. e tal, e fica muito evidente. O Matheus Simões é muito mais loquaz, né, ela é muito mais eloquente do que o próprio Romeu Zema. Essa distância dá até uma ideia na peça de que está havendo um ganho, pelo menos em termos de comunicação, de material de comunicação. É interessante o que foi feito ali. Patrus Ananias vai se reapresentar, ele é um político conhecido em Minas Gerais, já tem décadas de atuação, se reapresenta e tenta buscar na memória a memória de um PT que governou e foi melhor do que o Pimentel, né, que foi o último governador, deixou o estado de Minas Gerais numa situação bastante complicada, inclusive com atrasos nos salários de servidores públicos, coisa que até hoje não foi 100% resolvida depois de 8 anos de Romeu Zema. E aí a gente vai para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, segundo o maior colégio eleitoral do Brasil, também tem uma disputa para a gente prestar muita atenção. De um lado você tem Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio, que vai numa campanha Eu Amo o Rio de Janeiro, Rio, Paz e Amor, né? Ele apoia Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro, você tem o candidato do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, do Cláudio Castro, do Rodrigo Bacelar, desse grupo, que é o deputado Douglas Ruas. O deputado Douglas Ruas vai apostar na ideia de que dá para carimbar, ele tem 37 anos, é super novo, né? Dá para carimbar em Eduardo Paes o título de velha política. Ele não vai para um ataque frontal com o Paes, né? Mas ele exibe fotos de Eduardo Paes ao lado de Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, o próprio Lula aparece para dizer, veja, esse é um Rio que você sabe como é que... Esse é um grupo que você sabe como é que governa e aonde que eles nos levaram, né? A ideia de jovialidade, de jovem contra novo, o Eduardo Paes tem 56 anos, é um político relativamente novo, mas o rapaz tem 37, né? Quase 20 anos a menos. Essa ideia, ela permeia o programa inteiro. Para você ter para você conseguir realizar, o Douglas Ruas passa a primeira propaganda dele inteira correndo de real oficial, tá? Ele era polícia, correndo pelo Rio de Janeiro. E mais, né? Ele diz basicamente que tem 2 Rios de Janeiro. O Rio de Janeiro do cartão postal, o Rio da novela, daquela coisa, da MPB, e o Rio Real, que teria sido de onde ele veio. Então, basicamente existem 2 rios, eu sou filho das ruas do Rio Real. A ver se cola, em algum momento o arsenal vai ficar brutal para os 2 lados. Difícil que ele consiga emplacar a ideia de que um lado só é a velha política, estando tão umbilicalmente ligado ao grupo do Cláudio Castro, que está inelegível, sendo aliado, tendo tentado sentar na cadeira do Bacelar, que está afastado por ordem judicial por suspeita de ligação, ainda que indireta, com o Comando Vermelho. Então, tudo isso em algum momento vai começar, mas as campanhas largam assim. Em São Paulo, a Fernando Haddad vem com tudo na linha do que vai fazer Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tinha dito, eu nem entendo que é uma disputa de biografias, né? O que eu entendo é que eles vão resgatar todos os esqueletos de Flávio Bolsonaro, desde Loterge até o que aconteceu no Senado, com o vídeo do Jair Messias Bolsonaro dizendo que trocaria diretor da Polícia Federal, superintendente da Polícia Federal, e se não fosse suficiente, trocaria o ministro da Justiça para blindar, para impedir que as investigações chegassem no filho dele. O ex-presidente diz isso textualmente, e é por isso que Sérgio Moro deixa o Ministério da Justiça acusando o Bolsonaro de ter produzido uma intervenção sem precedentes na Polícia Federal. O horário eleitoral começa quente com chumbo grosso. Letícia é casado no Rio de Janeiro, tem ataque para todo lado. O Paes vai associar, aliás, o Ruas vai associar o Paes ao Pezão e ao Cabral, e o Douglas Ruas tem um grupo político dele que está na mira da polícia com gente presa.
Olha, a quantidade de confusão que o Eduardo Paes pode apresentar sobre os amigos do Douglas Ruas é enorme, porque o grupo do Douglas Ruas, assim, o Douglas nem era o nome do Flávio para ser o candidato ao governo do estado. O nome do Flávio Bolsonaro era o Rodrigo Bacelar, que foi preso em dezembro. A chapa que o Flávio queria e que o PL articulava para o Rio era Bacelar no governo com Renato Araújo, o empreiteiro de Angra dos Reis, que é muito amigo do Flávio, na vice do Bacelar. Essa chapa se desfez no momento que o Bacelar foi preso no fim do ano passado. Aí o Douglas virou a opção do partido, até porque ele poderia atrair um grupo importante de eleitores, que é o de São Gonçalo, que é um colégio eleitoral grande ali no estado do Rio. O pai dele é prefeito, foi um quadro da polícia militar por muito tempo, tem muitas histórias complexas relacionadas ao pai dele também ali, mas o entendimento do PL é de que ele poderia atrair esse eleitorado. Então, o Douglas, por ser jovem, por ter uma biografia que não tem nunca... Então, onde a gente sabe, ele não foi alvo de investigação, de processo, de condenação, que no Rio de Janeiro não é tão simples, né? Você achar pessoas na política que não foram alvos de problemas com a polícia. Enfim, e como o Douglas era esse quadro novo, ele surgiu como a melhor opção dentro do que era possível ali. Sempre importante lembrar também que aí, quando este quadro, esse palanque alternativo foi desenhado no final de janeiro, ali começo de fevereiro, o Flávio Bolsonaro tinha o Douglas com um vice que era do Progressistas, que já pulou fora da corrida e declarou apoio para o Eduardo Paes, um candidato para o Senado que era o Cláudio Castro, que já foi rifado também, e o outro candidato do Senado era o Márcio Canella, que foi alvo da polícia, que foi preso, né, em julho, por estar carregando um fuzil sem registro, por estar com um fuzil dentro do carro. Não é algo muito normal para a gente do resto do Brasil, mas que no Rio de Janeiro muita gente tem fuzil, né? E aí o PL no estado ficou com uma chapa pura. Eu já morei lá, ruim, viu? porque Eu já morei no Rio, não tinha um fuzil, não. Eu fico procurando as palavras para falar, principalmente sobre algumas pessoas do Rio. Eu tento ter muito cuidado com as palavras aqui falando, mas é uma situação muito complicada, porque ele tinha uma coligação ali que foi completamente desfeita. O PL ficou sozinho no estado, assim como a chapa presidencial está sozinha. É apenas PL. Todo mundo ali, o Flávio e o vice são do PL. Pro palanque do Rio de Janeiro é a mesma coisa, acabou virando que não era o plano inicial do Flávio nem do partido. O Flávio tem uma ligação muito forte com o Cláudio Castro, ele tinha uma ascendência, uma relação muito íntima e importante com o ex-governador do Rio, e isso também com certeza vai ser explorado pelo grupo do Eduardo Paes, não há dúvidas, porque hoje o Cláudio Castro é assim, o bicho-papão do cenário político ali. Todo mundo tenta se afastar dele. O Douglas Ruas fica numa situação ele fica tentando pisar em ovos quando ele é questionado sobre Cláudio Castro. Tenta não linchar, não rifar o padrinho político dele, inclusive ele foi secretário do Castro, mas também tenta evitar e não trazer o Cláudio Castro para a campanha dele. Então, é um cenário muito complexo, mas que o Eduardo Paes vai ter muito mais facilidade para lidar com isso e bater ali e apontar, olha, os amigos do Douglas são esses, do que o contrário, Diego.